Olá pessoal, professor Gelson mais uma vez aqui na área, viu? E desta vez, atendendo o pedido de mais uma aluna, nós vamos dar uma aula teórica aqui, teórica prática, né? Uma aula sobre o acento indicativo de crase. E antes de iniciarmos aqui, eu gostaria de dizer que para que a gente coloque o acento indicativo de crase numa determinada palavra, é necessário que aconteça a fusão de dois As. Eu acredito que isso a maioria de vocês já saibam, né? E uma outra coisa que isso talvez nem todo mundo sabe ainda, é que a crase está diretamente relacionada com a questão da regência verbal, que é um assunto que mais à frente nós iremos abordar aqui em uma aula. Beleza? Então vamos, assim, para não demorarmos muito, né? Vamos dar logo início à nossa aula, só que antes de iniciarmos a aula, eu quero aqui mais uma vez pedir a você, humildemente, que dê o seu like na aula e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, e compartilhe com aqueles amigos que tenham alguma dificuldade com relação a esse assunto, beleza? Vamos lá. Acento indicativo de crase na aula de número 6. E como sempre, nós colocamos aqui algumas frases e vamos analisar cada uma delas. Bom, eu não coloquei crase em nenhuma delas aqui, beleza? Nós vamos tentar descobrir se essas frases têm ou não crase de acordo com o andamento da nossa aula, ok? A primeira frase diz o seguinte: eu vou a Roma. Pessoal, lembram que na última aula eu disse que nas questões de sintaxe, sempre nós devemos encontrar primeiro o verbo, beleza? Lembram também que no início dessa aula que nós estamos aqui, desta aula, melhor dizendo, eu falei que a aula está diretamente relacionada com a questão da regência verbal? Pronto, então vamos lá. Eu vou a Roma. Qual é o verbo? O verbo ir. Quando nós achamos o verbo, nós perguntamos a ele: quem vai, vai a algum lugar. Não é isso? Quem vai, vai a algum lugar. Isso significa que só na minha fala aqui vocês já percebem que eu estou falando dois As. Porque quem vai, vai a algum lugar. Então, será que tem crase aqui? Na segunda frase, é semelhante à primeira. E diz assim: eu vou à Bahia. E da mesma forma, como a primeira, da mesma forma da primeira, quem vai, vai a algum lugar. Ok. Então, me digam aí rapidinho, pensem rápido. Nessa frase aqui, tem crase? Nessa segunda aqui, tem crase? E aí, o que é que vocês me dizem? 1, 2, 3 e acabou seu tempo. Vamos lá. Quem vai, eu vou a Roma, né? Quem vai, vai a algum lugar. Para que você saiba com relação ao verbo ir, na regência do verbo ir, para que você saiba se a frase tem crase ou não, nós vamos tentar fazer o caminho de volta. Eu venho de Roma. Epa! Quando eu faço o caminho de volta, aí vocês percebem que nós pronunciamos a preposição de. Porque quem vai, vai a Roma, mas quem vem, quem volta, volta de Roma. Isso significa que aqui não tem crase, viu? Não tem crase, porque quem volta, volta de Roma. Beleza? Agora vamos ver aqui nesse segundo caso. Eu vou à Bahia. Eu venho da Bahia. Agora nós encontramos a preposição de mais a. Eu volto da Bahia. Eu venho da Bahia. Então isso significa que aqui nós somos obrigados a colocar a crase. Beleza? Aqui na primeira,
na primeira frase nós não temos, porque quem vai, vai a Roma, mas quem volta, volta de Roma. Já aqui, quem vai, vai à Bahia e quem vem, vem da Bahia. Quem volta, volta da Bahia. Ok, pessoal? Tá claro aí? Eu acho que não tem dúvida nenhuma não, né? Nesse caso. E aqui, com relação ao verbo chegar. Cheguei a casa. Cheguei à casa de praia. São duas frases também semelhantes. Primeira pergunta. Quem chega? Chega a algum lugar ou chega em algum lugar? E aí, pessoal? Quem chega? Chega a algum lugar ou chega em algum lugar? Pessoal, a resposta é que quem chega, chega a algum lugar, ok? Eu sei que no dia a dia, eu e vocês falamos que chegamos em casa, que chegamos em algum lugar, mas está errado, ok? Porque quem chega, chega a algum lugar, assim como quem vai, vai a algum lugar, ok? A pergunta é, aqui, nessa primeira construção, cheguei a casa, será que tem crase? E na segunda, cheguei à casa de praia, será que tem crase? E aí? Tem crase nas duas? Não tem crase em nenhuma das duas? Ou tem crase em apenas uma das duas? Boa pergunta, né? Pense aí rápido. 1, 2, 3 e acabou seu tempo. Vamos lá. Cheguei à casa. Nessa primeira construção aqui, nós não temos crase. Na segunda construção, será que temos? Na segunda construção, ou na segunda frase, nós temos que colocar aqui a crase. Por que que na primeira eu não coloco e na segunda eu coloco? Sabe por quê, pessoal? Porque aqui, na segunda, cheguei à casa de praia, eu estou especificando que tipo de casa, a qual tipo de casa eu cheguei. Beleza? Então, aqui, eu simplesmente disse que cheguei a alguma casa. Eu posso ter 10 casas. E aqui eu estou dizendo que cheguei à casa. A qual delas? Né? E aqui? Cheguei à casa de praia. Aqui eu especifiquei que não apenas cheguei a uma casa, mas cheguei à casa de praia. Eu especifiquei qual foi a casa que eu cheguei. Beleza? Então é por isso que nós temos aqui o acento indicativo de crase, porque eu estou especificando a casa que eu cheguei. Beleza? Eu repito algumas vezes que é para você fixar na sua mente, ok? Aqui, vamos ver agora aqui nessas duas frases seguintes. Refiro-me às cidades do norte. Vamos achar o verbo? Achamos o verbo referir-se. Referir, sei lá. Refiro-me às cidades do norte. Quem se refere a alguma coisa. Ok? A segunda diz assim, refiro-me às cidades do norte. Qual foi a diferença dessa segunda frase aqui? Que é praticamente a mesma. É que aqui na primeira, nós temos um A seguido de um S. E na segunda, nós temos apenas o A. E aí, pessoal? Quem se refere se refere a alguma coisa. Os verbos são os mesmos. A construção das duas frases são semelhantes, com apenas uma diferença, que na primeira eu tenho o S e na segunda eu não tenho o S. Será que eu tenho crase nas duas? Será que eu não tenho crase em nenhuma delas? Ou será que eu tenho crase em apenas uma delas? E aí? 1, 2, 3. Acabou seu tempo novamente. Bom, vamos lá. Na primeira construção, vocês olham aqui. Onde foi? A que você se refere? As cidades lá do norte.
E aqui está no plural, as cidades. Refiro-me às cidades. Se aqui está no plural, o substantivo está no plural, e aqui também está no plural, então, crase obrigatória. Nós temos que colocar a crase aqui nesse caso. Beleza? E aqui, refiro-me às cidades. Será que está errado? Não, pessoal. Não está errado. A construção está correta. Agora, se eu colocasse a crase aqui, aí ficaria errado. Entendeu? Muitas vezes vocês podem se deparar em questões de concursos com frases parecidas como essa. Diz assim, a frase seguinte você pode substituir ou reescrever sem nenhum prejuízo gramatical da seguinte forma. Aí coloca um assim, como está essa primeira frase aqui, e logo em seguida coloca esta. Aí gramaticalmente está errado se tiver com crase aqui, viu? Agora, se tiver sem a crase, aí está correto. Ok? Não tem nenhum problema. Tanto está certo a primeira frase como a segunda. Das duas formas estão corretas, desde que aqui a gente tenha a crase e na segunda a gente não tenha. Beleza? E aqui, ó, usando o mesmo verbo, eu me refiro. Vocês percebem que aqui eu coloquei o pronome depois do verbo, né? Refiro-me. E aqui eu coloquei antes do verbo. Por que eu coloquei aqui antes do verbo? Poderia até ser assunto para uma outra aula. Mas eu coloquei aqui antes do verbo porque eu tenho aqui o pronome eu. Ok? Aqui foi a primeira palavra é o verbo. Então o pronome vem depois. Quando eu coloco um outro pronome eu aqui, um pronome do caso reto, né? Pronome pessoal do caso reto, aí ele é atrativo para esse pronome aqui. Por isso que eu digo eu me refiro, e aqui eu escrevo refiro-me. Mas vamos continuar o nosso assunto, né? Eu me refiro àquele assunto. Será que pode haver crase em pronomes demonstrativos? A resposta é sim. Eu me refiro àquele assunto. Por que eu coloquei essa frase aí? Porque geralmente a grande maioria dos professores, talvez até por esquecimento, eles dizem que só há crase antes de palavras ou em palavras femininas. E aqui vocês percebem que nós temos uma palavra masculina. É um pronome masculino. Aí veja só. Eu me refiro àquele, eu me refiro àquilo, eu me refiro àquela. Tanto faz, viu? Tanto faz. Como é que eu vou saber, na hora de eu me deparar com uma questão desse tipo, ou na hora de escrever uma redação, como é que eu vou saber se nesse caso aqui eu coloco a crase ou não? É fácil. Você substitui este pronome aqui por outro pronome, o pronome este. Então, em vez de você falar assim, eu me refiro àquele assunto, você diz o seguinte, eu me refiro a este assunto. Se der certo essa troca, aí você vai saber que aqui aceita a crase. Ok, pessoal? Então, eu acho que não tem nenhuma dificuldade, né? Encontrou o pronome aquele, seja aquele, aquilo, aquela, com um verbo que pede preposição. Não é só esse verbo não, viu? Qualquer verbo que peça preposição, então você vai tentar substituir aquele ou aquilo ou aquela pelo pronome este ou esta ou isto, beleza? Fez a troca, deu certo, então aceita a crase. Beleza, pessoal? Bom, terminamos aqui mais uma vez uma aula. Desta vez foi sobre o acento indicativo de crase.
como eu disse no início, foi a pedido, sugerido, né, por uma de nossas alunas. E o próximo assunto, tudo indica, assim como coloquei lá na descrição, que será sobre acentuação gráfica. Que Deus abençoe a cada um de vocês, assim como a mim também, né? E vamos avante.